Nós temos um país super, hiper armado na época do Chaves, que é a Venezuela, que vive uma instabilidade que é fronteiriça, fronteira Amazônia com a Amazônia ali, a Venezuela. Nunca a gente precisou tanto das Forças Armadas e eu, sinceramente, eu nunca fui a favor de ditadura, de golpe, de nada, mas os nossos militares de hoje, eu acho que pensam de uma forma diferente dos militares daquela época. Eu não sei, mas esse ranço que se tem contra militar, isso aí tem que acabar, não pode existir isso. E eu acho um absurdo o corte, que se faz de 40% das Forças Armadas. General, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Eu expus isso ao senhor ministro do Planejamento e ele diz que está revendo esse fato de que as verbas deveriam ser cortadas. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui com o senhor, eu falei com ele. General, boa tarde. Boa tarde, Datena, e boa tarde a todos os seus fiéis telespectadores. Realmente é uma situação extremamente grave a que o país está passando. Alguns problemas que nós estamos vivendo têm que ter um tratamento prioritário. Nós não podemos tratar todos os problemas igualmente. E esse problema que você se referiu, que é a atuação das Forças Armadas nessa área de garantia da lei e da ordem, que inclui, obviamente, esse monitoramento das fronteiras, precisa de um tratamento muito especial. Esse corte de 40% no orçamento significa um passo muito atrás em termos de preparação, emprego, adestramento. Então, é muito importante perceber que as Forças Armadas não são apenas um botão que se aperta e ela funciona. Ela precisa estar preparada, ela precisa ter logística conveniente, é preciso ter uma manutenção eficiente do seu material, e isso não acontece de uma hora para outra. E um hiato desse significa, às vezes, anos para se recuperar. Então, esses 40% eu espero realmente que o ministro reveja, porque é uma medida completamente estapafúrdia na situação atual. Nós não podemos pensar nesse tipo de economia na situação que nós estamos vivendo. Você citou outro ponto aí fundamental. O Brasil, pouco a pouco, por ter a infelicidade de ter na sua fronteira oeste os 3 maiores produtores de cocaína do mundo, Peru, Bolívia e Colômbia, e hoje contar com uma situação crítica na Venezuela, onde houve um deságue de armas, e essas armas estão sendo comprovadamente repassadas para o Brasil e caindo na mão de gangues, nós temos um problema muito sério para resolver. Nós passamos a ser o maior consumidor de crack do mundo e o segundo maior de cocaína. Então, nós que éramos local de passagem, viramos consumidores. Isso tem um risco enorme. Fazer uma conta rapidinha, 1 em cada 100 brasileiros no ano passado precisou fumar cocaína. Vamos imaginar que seja 1 grama por dia. Isso aí, se fizerem a conta, são 10 toneladas por dia de crack que tem que entrar no Brasil. Ora, isso é um verdadeiro absurdo, mas tem que entrar, porque senão vai ter uma crise de abstinência e nós vamos ter uma criminalidade muito maior. Então, isto é evidente que tem que ser proibido. E as nossas fronteiras, também você falou o tamanho da fronteira, são 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e cerca de 10 a 11 mil de fronteira marítima. 17 mil quilômetros são 17 vezes a distância Rio-Brasília. Os Estados Unidos têm dificuldade de monitorar os 3.500 que são a sua fronteira com o México. E tem muito mais recursos do que nós, a fronteira é muito mais fácil de ser monitorada. E isso, então, é um problema que tem que ser enfrentado com muita seriedade. E mais ainda, não é um gasto, é um investimento, também isto comprovadamente por números. O investimento que nós vamos fazer numa fronteira, instalando um sistema de tecnologia avançada, nos vai dar uma economia enorme ao longo do tempo. General, eu conversando com o ministro da Defesa, o Jungmann, ele me disse assim: eu Datena, não sou ministro da Defesa, mas hoje eu deveria defender
as fronteiras brasileiras e ataques externos. E hoje eu trabalho mais com a defesa dentro do país, porque o que vem de fora prejudica a segurança pública dos grandes centros brasileiros. Eu tenho a impressão que é uma colocação extremamente bem feita e tenho a impressão que o ministro, principalmente por essas ações realizadas pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro, está em consonância total com os comandantes militares, ou eu estou enganado, com o ministro da Justiça, que admitiu a mesma situação. Não tem dúvida. Eu acho que hoje é uma questão de patriotismo nós mantermos as nossas Forças Armadas tendo isso é um mínimo de adestramento. Nós não pedimos nada além do mínimo, porque a gente sabe a situação do país e sempre as Forças Armadas estiveram dispostas a se sacrificar muito em prol de uma necessidade nacional. Só que hoje a necessidade nacional é fazer frente a uma situação de sensação de insegurança que está tomando conta da população brasileira. Não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma grande caixa de ressonância. Mas no Brasil inteiro nós estamos vivendo essa sensação de insegurança. Os homicídios são mais numerosos no Nordeste do que no próprio Rio de Janeiro. Então nós precisamos enfrentar isso com a pujança e a nossa competência do povo brasileiro para fazer face a esse problema. Não podemos achar que nós vamos virar um narco-país tranquilamente. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós somos um país que quase chegamos a ser a 6ª economia do mundo. O país foi destroçado, hoje nós somos a 9ª, mas nós temos recuperação. O país é rico, o povo é extremamente criativo, competente, pode se organizar perfeitamente em outros termos e fazer face a... Pessimista, sem o corte dos 40%, qual é a situação das Forças Armadas hoje no Brasil, general? Olha, nós temos mantido um grau de operacionalidade razoável graças a todo o esforço, principalmente dos nossos tenentes e sargentos, que são capitães, tenentes e sargentos, são os grandes responsáveis pela instrução individual e que fazem tudo para que a instrução individual seja muito eficiente e barata. Mas nós temos hoje problemas sérios de logística. Isso é evidente que o corte de orçamento que nós temos sofrido ao longo do tempo, isso vai se refletindo no treinamento da tropa. Mas até agora nós estamos conseguindo manter um grau de instrução que permite que nós confiemos nessa tropa para ela ser empregada em qualquer tipo de missão. Agora, 40% é uma coisa assim, né? Você cortar 40% no orçamento da sua casa é um abalo violento na família. Seus filhos vão sair da escola, né? Você não vai mais poder fazer nenhuma extravagância, né? E as Forças Armadas não fazem extravagância hoje. Elas vivem exclusivamente para cumprimento da missão constitucional. É um fato que você tocou aí também. As Forças Armadas hoje não são diferentes das Forças Armadas de antes. São as mesmas Forças Armadas. Os nossos valores estão sendo mantidos. A conjuntura é diferente, a situação é diferente. E as Forças Armadas foram capazes de evoluir e entender essa situação diferente e hoje nós temos um absoluto compromisso de respeito à Constituição, de legalidade, de legitimidade. Isso eu tenho certeza que as Forças Armadas não vão se afastar desses compromissos. Eu não sei se é frase sua, mas eu já ouvi de comandantes militares que quem está pensando, quem está falando aqui em se manter, eu era até favorável a investimento maior. Por que não corta metade dos políticos desse país e tem investimento melhor na educação, na saúde, na segurança pública, que passa e muito pelo Exército, pela Marinha e Aeronáutica hoje, principalmente por policiar as nossas fronteiras. O senhor tem razão. Hoje, o que existe de briga de facções no Nordeste com o PCC, de famílias locais e grupos locais, no Norte e no Nordeste, é uma coisa imensa. Então, o inimigo interno é muito maior que qualquer agressão externa. O problema da Venezuela, eu não digo que a Venezuela invadiu o Brasil, mas essas armas todas que acumularam lá estão vindo para cá. É isso que eu digo. Mas ninguém está falando em golpe militar aqui. Eu sou contra golpe militar, eu sou a favor da democracia. E nem ouvi nenhum comandante militar alguma alusão sobre golpe. O que se fala, principalmente dos comandantes militares, é de que a solução do Brasil é nas urnas. Pelo menos é o que eu tenho ouvido aí. Agora, você não pode sucatear
um país que se defende. O Brasil tem que ter uma defesa adequada. Nós temos aqui a maior riqueza do Brasil é o povo brasileiro, mas aqui tem riquezas minerais, aqui tem a nossa Amazônia, tem a nossa Amazônia Azul com pré-sal, com petróleo, tem a Amazônia que é uma coisa inesgotável, entendeu? Temos riquezas em praticamente todo o Brasil, riquezas não só minerais, fluviais, de todo tipo. E o país tem que ter defesa. E o país tem, por exemplo, se você não sabe, o soldado que mais se adequa a condições de combate ou de ação do mundo. Porque muita gente não sabe disso, que o soldado brasileiro é usado na ONU, não é de graça que é usado no Haiti. É usado, acho que lá no litoral da Turquia, da Grécia, com força marítima e daí por diante. O soldado brasileiro é extremamente bem treinado e super adaptável, entendeu? Ninguém está falando em golpe militar, nós só estamos falando que não pode enfraquecer as Forças Armadas no momento em que o país precisa de se defender do inimigo externo, que hoje se chama narcotraficante. E não só isso, tem que ter uma defesa necessária contra qualquer agressão que vem de fora e hoje estamos sendo agredidos no nosso âmago, que é a segurança pública. É isso que eu estou falando, os comandantes militares, ninguém falou em golpe até agora, só falou em solução pelas urnas, eu estou enganado, general? É claro, isso, você usou um termo muito apropriado, que eu até gosto de usar para um sentimento que acontece em boa parte da população brasileira. Esse ranço, essa ideia de que as Forças Armadas estão por trás de tudo, estão querendo dar um golpe, isso não existe mais. Esse ranço é injustificado, é incompreensível e precisa ser eliminado do pensamento da nação brasileira. As Forças Armadas, elas são um retrato perfeito da sociedade brasileira, fazem questão de ser assim, não fazem questão de ser diferente, nem de adotar posições que estão afastadas do interesse da sociedade brasileira. E outra coisa que você falou, corretíssimo, a solução que nós temos é pelo voto. O voto está aí para permitir uma mudança radical no país. Tem que tirar definitivamente da política aqueles que demonstraram que não têm honestidade suficiente para serem representantes do povo. A oportunidade está vindo aí. É questão de se conscientizar e votar bem. Votar pelos interesses nacionais e não porque o sujeito é amigo que vai arrumar emprego. Se nós pararmos com a roubalheira, vai ter dinheiro para educação, para saúde, para tudo isso. Outra coisa fundamental que você falou com muita propriedade, é no mínimo imprudente, para não dizer que é irresponsável, achar que um país como o Brasil, com a quantidade de commodities que nós temos, e aí vamos explicar o que é commodities, são esses recursos minerais, é a nossa produção agrícola, a biodiversidade da Amazônia, o que nós temos de água potável, o país que tem a quantidade de commodities que interessam ao mundo inteiro, é óbvio que nós somos fruto e nós somos objeto de cobiça de vários países que são extremamente dependentes dessas commodities. Eu não vou nem citar para não criar problemas diplomáticos, mas tem países que evidentemente dependem dessas commodities, que existem aqui em quantidade, e nós também vamos depender dessas commodities para chegar aonde nós queremos chegar. Então, imaginar que um país como o Brasil possa ter forças armadas, tipo uma Guarda Nacional, isso é uma brincadeira. Isso é gente que não tem a menor noção de estratégia, que não tem uma noção do que é o mundo e de como o mundo funcionou até hoje. General, para encerrar, as ações sendo efetuadas no Rio de Janeiro pelas Forças Armadas, em conjunto com as polícias regulares do Rio, como é que tem funcionado isso e com a Polícia Rodoviária Federal? Essas operações no Rio de Janeiro, elas são muito importantes para recuperar terreno, né? Recuperar uma autoridade policial que andou bastante diminuída em função de uma série de ações audaciosas realizadas pela bandidagem. É óbvio que não é fácil. Ontem mesmo nós tivemos a demonstração de um dos grandes óbices dessas operações. A ideia dessas operações é que elas seriam feitas de surpresa, empregando um grande efetivo, exatamente para que pudesse chegar nos locais inesperadamente e com esse fator surpresa pudesse ter grande efeito. Eu tenho certeza que isso está sendo realizado ainda em mais condições, porque essas operações vazam
E vazam porque ou o sujeito tem alguma recompensa por vazar, ou ele tem medo de não vazar, porque ele mora nessas comunidades e se descobrirem que ele está na operação e não vazou, a família dele vai sofrer. Então são coisas reais que às vezes são omitidas porque as pessoas querem viver fora da realidade. A realidade muitas vezes é essa. O nosso policial, até o nosso soldado, ontem parece que foi um soldado que foi acusado de ter vazado a operação, os nossos policiais muitas vezes moram na comunidade onde eles operam. E nem podem dizer na comunidade que são policiais, escondem isso na comunidade. E ficam com muito medo de uma operação na comunidade, mais tarde descobrirem que ele é policial e vir uma vingança em cima da família dele. Então isso é um ponto que vai ter que ser contornado. Essas operações se repetindo, pouco a pouco eu tenho certeza que elas vão ter maior efeito e vão começar a trazer o resultado esperado. O que nós não podemos é assistir o Rio de Janeiro com uma série de áreas liberadas, ou seja, áreas onde a polícia só entra se o bandido der licença, a polícia tem que pedir licença, amanhã eu vou aí, você garante que eu vou entrar e vou sair? Ora, isso é inadmissível. Isso aí é o começo do narco-país. É assim que começa a se formar áreas liberadas, isso vai se expandindo. Daqui a pouco nós temos uma cidade tomada pelo tráfico. Isso é inadmissível e nós não podemos aceitar isso passivamente. Tem que ter um pouquinho de paciência, as operações vão acontecer diversas oportunidades e cada vez vai ser maior a possibilidade de sucesso. Eu, particularmente, acho que as regras de engajamento deviam ser mais duras. Eu tinha regras de engajamento no Haiti, quando fui o primeiro comandante da Força Militar, não era só do contingente brasileiro, cheguei a ter 14 contingentes meus subordinados lá. As minhas regras de engajamento eram bem mais duras, né, e autorizadas pela ONU. Eu gostaria que as regras de engajamento aqui, para explicar o que é regra de engajamento, é como a tropa deve atuar quando houver uma situação de confronto, né? Então, as nossas no Haiti eram bem mais duras, mais flexíveis e me davam uma liberdade bem maior do que essas regras de engajamento que nós temos aqui. Mas isso entra em choque com política de direitos humanos, que muitas vezes não é política de direitos humanos, é política contra os humanos direitos. Mas isso é outra conversa, outro dia a gente conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade foi nossa aí de ter essa conversa com o senhor. General, muito obrigado, uma boa tarde, hein? Um abraço, Datena, muito obrigado. Abraço grande.